Fala galera, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui para estar mostrando um pouco como eu trabalho com Node.js e pro propósito do vídeo também seja uma referência aí pra gente estar fazendo o trabalho do Daniel de Node, que sirva também para estar gerando dúvidas, para posteriormente em sala de aula a gente possa estar trabalhando junto aí, fazendo mais projetos aí com Node. Bom, basicamente eu vou tentar fazer aqui os dois primeiros itens do trabalho, ou o primeiro item aí, mas acho que vai ser legal para a gente estar conhecendo mais aí do Node. Basicamente, para começar um projeto Node, a gente precisa ter o Node instalado na nossa máquina, certo? Eu gosto muito desse tutorial aqui da Digital Ocean. Já tem até ele aqui, ó, Digital Ocean Install Node.js. Ele ensina a gente a instalar o Node.js no Ubuntu 14.04. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo. É bem simples, cara. Ensina várias formas de você tá instalando. Eu particularmente prefiro essa última forma, que é utilizando o Node Version Manager, o NVM. Porque o NVM? O NVM ele te possibilita estar utilizando várias versões do Node na sua máquina, ao contrário da instalação padrão, na qual você pode ter uma versão só instalada na sua máquina, né? O NVM ele te possibilita você estar instalando várias versões. Então, por exemplo, hoje você faz um trabalho utilizando a última versão do Node, que é a versão 6, mas no TCC você está na versão 8, você quer utilizar a última versão, você tem essa possibilidade porque você tem um gerenciador de versão na sua máquina, né? Então você pode ter a versão 6, versão 8, uma versão mais antiga, de repente você pegou um projeto legado aí do Node, versão 0. Alguma coisa, você consegue utilizar. Bom, eu não vou estar fazendo esse passo a passo, porque eu já tenho o Node instalado na minha máquina, mas facilmente vocês conseguem e caso tenha dúvida é só a gente estar trocando uma ideia aí, beleza? Eu estou aqui então no meu terminal aberto, vou criar o diretório aqui, né, mkdir, vou chamar de Service Provider. Vou entrar nele, Service Provider, beleza, não tem nada. Vou iniciar. Como que eu inicio um projeto Node? NPM, Node Package Manager. O que é o NPM, cara? Vamos ver aqui na internet, né? Google sabe tudo, Google fala tudo pra gente. NPM, what is NPM? NPM é um Build Amazing Things. Um NPM é um pacote, é um administrador de pacote para JavaScript, onde você encontra, compartilha e reusa pacotes do código é, na mão, assim, cara, de maneira bem simples, né? Então, você vai com o NPM, você consegue então gerenciar os seus pacotes, porque antigamente como que a gente fazia? A gente ia, por exemplo, vamos pegar o jQuery, cara, a gente entrava no site do jQuery, ia no download, procurava lá uma versão e baixava, né? Depois de baixar, a gente tinha que ir lá na nossa máquina, nos arquivos, pegar e jogar pro nosso projeto. Tudo manualzão, cara. Isso às vezes dava erro, dava problema, o desenvolvedor se perdia. O NPM ele já faz tudo automático, cara. Você vai rodar um comando no terminal e ele vai baixar e instalar o programa que você quiser para você utilizar no seu software, né? A gente chama de dependência, né? Ele baixa um pacote, instala esse pacote e a gente passa a chamar ele de dependência. Então, os nossos softwares têm dependências, né? A gente vai ver algumas aqui, até no Daniel pediu o Express, o JS, o Board Parser, são dependências, né? São módulos Node, módulos JavaScript que a gente vai utilizar no nosso projeto Node. Basicamente, para começar qualquer projeto Node, eu utilizo o npm e passo como parâmetro para ele o init, que vou inicializar um projeto dentro desse diretório Service Provider, na raiz dele. Do Enter aqui, ele vai fazer uma introdução aqui, perguntar qual é o nome, ele vai fazer perguntas aqui, qual é o nome do seu projeto, Service Provider, eu posso colocar outro aqui, né, vou colocar XPTO, pode ser o nome do meu projeto, mas eu vou deixar Service Provider. Qual é a versão? Eu posso colocar, está numa versão ainda de teste, né, 00.1, descrição, Project, Facef, o entry point é aquele ponto de entrada, né? Agora nesse momento é relevante isso, teste, git, repositório, posso colocar o link, palavra-chave, autor, tipo de licença, e depois ele pergunta, você vai querer que eu gere o package.json? O que é o package.json? O package.json é onde vai ficar registrado todos os nossos pacotes ali, das nossas dependências, né? A gente vai chamar de dependência. Sim, beleza, eu vou abrir aqui o meu Sublime para a gente estar vendo o nosso projeto no Sublime. Deixa eu abrir ele aqui.
Space, Server Provider, abriu. Beleza, eu tenho o package.json, a gente vai estar mexendo nele mais pra frente, a gente vai estar conhecendo ele mais. Basicamente vamos começar subindo um servidorzinho aqui, daquela forma lá que o Daniel fez. Basicamente eu não vou escrever aquela forma, estou com o código aqui dele aqui, no meu outro monitor aqui do lado, auxiliar. Eu vou copiar e colar. Basicamente isso aqui eu acho que já todo mundo entendeu, né? Eu utilizo o HTTP require, o HTTP que é um módulo já nativo do Node. Eu dou um require, né? Tipo, eu faço, eu requero ele, né? Eu quero ele na minha aplicação, dou um create server, que é o create server é uma função do HTTP, e é onde eu obrigatoriamente tenho que passar como parâmetro uma função, onde eu tenho o require e o response. E aqui eu escrevo uma resposta, certo? Eu vou salvar esse cara aqui, vou vir aqui no meu navegador, vou acessar, na verdade antes eu preciso subir, né, o projeto Node App, subir, vem aqui no meu navegador, aqui galera, eu vou utilizar, como eu utilizo a máquina virtual, então eu vou acessar com basicamente esse host aqui, né, isso aqui eu alterei lá no meu etc, barra hosts, né? A gente tá vendo aqui, etc barra hosts, faltou a barra no começo aqui, nano barra etc barra hosts, aqui, então eu utilizo esse P aqui e eu dou esse nome para ele, né? Esse DNS, beleza? Então eu vou utilizar ele, mas basicamente se você não utilizar uma máquina virtual e tal, não estiver mexendo lá no seu host, você vai utilizar o localhost. Que não vai funcionar para mim localhost, então eu utilizo local.university 3000. Ver, Jep, aqui eu preciso mexer, eu copiei e colei do Daniel, né? Então eu preciso até colocar aqui 92 o meu IP. 10, será? Não lembro. 11 então. 33.10. Porta 3092, 168, 3310. Vamos lá. Agora vai. Então, reiniciar Hello World, beleza. Beleza, então, basicamente isso aí a gente já fez em sala, acho que isso aí para todo mundo tá tranquilo. Vamos agora passar a utilizar então o Express, né? A gente vai fazer uma rota, a gente já vai fazer o primeiro item aí que é a rota, mas antes eu preciso ter o Express instalado, o EJS e o Body Parser. Beleza, vamos um de cada vez então. O que é o Express, cara? O legal é sempre a gente vir aqui e procurar Express. Node.js. O que é o Express? Express é um web framework. Então, basicamente, é rápido, é minimalista. Ele serve para quê? Para a gente criar aplicações web, APIs, ele tem performance. Aqui a gente pode olhar toda a documentação dele. Aqui ele explicando o npm init. Aqui ele vai explicar como eu instalar. Então a gente vai primeiro utilizar, vou terminar aqui o servidor, a gente vai utilizar o npm install express. Eu vou utilizar esse outro parâmetro aqui que é o menos save para registrar no meu package.json que eu estou instalando uma dependência. Então ele vem aqui, carrega, bonitão. Instala aí. Beleza, instalou. Como que eu sei que instalou? Eu venho e olho aqui no meu package.json. Dependências, ó. Express 4.13.4 instalado com sucesso. Beleza, eu preciso de outro. npm i, que é aí uma forma menos verbosa, né, de falar o install. O outro projeto que eu preciso é o EJS --save. O legal, o que eu sempre faço é vir
e analisar aqui, cara. O legal, ó, se você colocar npm EJS, ele vai abrir o EJS do Node aqui, né? Do Node Package Manager. Então eu sei que o embed JavaScript Templates, aqui ele fala como que instala, tem as features dele explicando aqui como utilizar. Isso é bem legal. Sempre a gente for utilizar um pacote, entender como que utiliza, ler com bastante calma, compreender os detalhes. Aqui eu tenho até o projeto no GitHub, então eu consigo vir aqui, ver o Git do cara, ver código. É muito interessante a gente estar olhando os códigos aqui, né? Para entender como que funciona. Esse é um projeto open source, a gente aprende pra caramba vendo esses códigos aqui e tal, os funcionamentos. Isso é bem legal. Então vamos instalar aí o nosso EJS, que vai funcionar como uma ferramenta de template, basicamente. Instalou, eu vou instalar também o Body Parser. O que seria o Body Parser? Vamos dar uma procurada aqui. npm Body Parser. Olha lá, ó. Para que o Body Parser serve? Ele serve para a gente fazer esse parseamento de JSON para algo que o navegador entenda, né? Porque o navegador, quando a gente joga um JSON para ele não entende por padrão, né? Então a gente precisa parsear esse JSON através a gente utiliza o Body Parser, que é uma biblioteca escrita em JavaScript aí e que a gente tem aí no nosso repositório do npm, né? O npm é basicamente ali o apt-get, né? O gerenciador de pacotes ali do Linux. O npm vai fazer isso, vai gerenciar os nossos pacotes. npm install Body Parser. Esse tem o hífen, tem o hífen aqui, Body Parser -- save. Beleza, vai instalar. Instalando, instalou. A gente olha aqui, então a gente já tem as 3 dependências que a gente precisa para o nosso projeto, beleza? Beleza, então agora a gente vai começar a fazer um pouquinho diferente aí o nosso funcionamento, principalmente aqui do nosso servidor, né? Vamos criar aqui, cara, só explicar essa parte aqui, esse Node Modules aqui. O que seria isso? Toda vez que eu instalo uma dependência, o Node cria esse diretório aqui, Node Modules, onde eu tenho os pacotes aqui que eu estou utilizando, né? Ele vai carregar mais coisas aqui, mas basicamente, por exemplo, aqui ó, o Express, o Body Parser e o EJS. E tem outros aqui que são dependências dos nossos pacotes, né? Dependência de dependência. Beleza aqui. Então eu vou criar aqui um novo folder e vou criar um diretório chamado config. E dentro desse diretório chamado config, eu vou criar um arquivo chamado express, onde eu vou carregar basicamente as coisas do meu express. Certo? Aqui eu vou carregar então o express. Vou dar um require, né, como a gente já viu, express. Vou também carregar o body parser aqui já. Body parser. Require. Body parser. Legal. Aqui eu vou dar um module.export. Que é o que esse module export? Eu vou exportar alguma coisa do JavaScript. Eu posso exportar uma função, eu posso exportar um objeto, eu posso fazer isso aqui, ó. Tem várias formas. Eu posso exportar uma variável. Para quê? Para utilizar em outra aplicação, né? Toda vez que eu dou um require aqui, por exemplo, require express quer dizer que eu exportei em algum momento o express, né? No arquivo aqui que está no Node Module, né? Aqui nesse cara, se a gente for analisar o código, em algum momento ele fez o que? Ele deu aqui, ó, um export desse cara, tranquilo? Então ele sempre vai fazer isso, que é o que a gente vai fazer também aqui, né? Que é o padrão. Beleza, eu vou criar aqui uma variável app, que vai ser o que? A instanciação da minha função do Express, né? Eu requeri ela aqui e aqui eu instancio ela, né? Eu vou subir ela para a memória de fato.
E aqui então eu vou setar, como eu vou retornar uma página HTML, né, para o meu usuário, eu preciso setar na variável do Express que eu vou utilizar um template, um engine de template, né? Que seria o que? Um motor de renderização que eu utilizo aqui, o EJS, né? Que é o Embedded JavaScript. Então eu faço app.set e aqui isso aqui é meio que padrão, tá na documentação lá. Depois se a gente procurar a gente vai ver que eu preciso passar como primeiro parâmetro esse nome aqui é View Engine e como segundo parâmetro, vou colocar como aspas simples aqui, padrão. Ele aceita tanto aspas simples como aspas duplas, mas basicamente no Node eu gosto de trabalhar com aspas simples. EJS, então isso aqui é pro padrão, tá? Para eu setar sempre no Express o EJS, o Express, então diz que eu tenho que fazer seguir esse padrão aqui, certo? Passar esses dois parâmetros, View Engine e EJS. E aqui também eu seto aonde vai estar meus arquivos, tá? Eu falo que eles vão estar em views e aonde está onde está minhas views, eu falo, ó, aonde vai estar minhas views vão estar em app, isso aqui é o caminho dele. Ele usa esse ponto barra para falar, tipo, olha, a partir da raiz, né, a partir de onde eu tô, entra no diretório app, entra no diretório views. Ele passa esse caminho aqui, né, esse caminho relativo. Bom, então eu vou criar aqui um diretório app e aqui eu vou criar um diretório views. E dentro do meu diretório views eu já vou criar lá uma página EJS que vai se chamar login. Login.ejs. Fechou. Beleza. Beleza, então. Então, basicamente, a gente já tem registrado aqui que eu vou trabalhar com o Express. Então, eu chamei aqui o Express, fiz o require do Express, fiz o require do body parse, a gente não está utilizando ele, mas já vai utilizar. Atribuir a execução, né? Eu subi a função aqui, eu executei a função, né? Você abre e fecha parênteses do Express, eu joguei para a variável app e aqui eu utilizei essa outra função que é set, que é para configurar ali o Express, né? Primeiro eu configurei qual modelo de template que eu vou utilizar, né? Eu poderia utilizar outro, você pode criar o seu template de renderização. Aqui eu vou utilizar o EJS, então o Express ele diz, né, uma regra para toda vez que a gente for subir um modelo de renderização a gente deve utilizar essa regra, né? View Engine, eu passo o nome da minha engine que é JS, mas poderia ser outra, né? Poderia ser sua engine, sei lá, mas eu vou utilizar o EJS. E aqui eu estou setando o caminho que vai estar as minhas views, né? Vai estar em app, então toda vez que eu estiver num caminho, a partir da raiz eu uso ponto barra app e views, que é o que a gente criou aqui, app e views, e a partir dali vai estar todas as minhas views. Beleza? Vamos fazer o body parser agora. Como que eu faria? Vamos só comentar, cara, é sempre legal quando a gente está desenvolvendo assim, comentar, né? Que eu vou colocar config views, onde eu estou configurando as minhas views, para eu saber o que eu estou fazendo. E aqui eu vou configurar o meu body parser. O meu body parser aqui, ele vai funcionar mais ou menos como um middleware. O que é um middleware? O middleware, ele funciona como se fosse assim, toda vez que eu faço uma requisição para o meu servidor, antes de entrar no meu servidor, de fato, eu passo pelo middleware, que é o body parser, por exemplo. E para que o body parser serve? O body parser serve para aquilo que eu já tinha falado, né? Ele vai pegar o JSON e vai fazer com que o navegador, o meu template de renderização, entenda, o meu HTML entenda que eu estou utilizando um JSON, né? Ele vai entender aquele padrão. Então eu vou colocar aqui middlewares .use, vou passar o body parser como parâmetro e vou utilizar aqui o URL encoded e passar aqui dentro da URL encoded um JSON, que é o extended 2 pontos true.
E aqui depois eu vou passar o body parser, carregando o body parser.json aqui para ele. Aqui eu falo então, ó, estou trabalhando com JSON navegador, entenda isso. Basicamente isso. Beleza, agora vamos rodar o projeto. Vamos só fazer o HTML aqui, um HTMLzão aqui. Quando eu coloco o EJS, o meu Sublime fica limitado, ele não entende, por exemplo, as tags HTMLs e tal. Então o que eu faço? Eu venho aqui, dou um Ctrl Shift P, escrevo syntax, HTML. Ele passa a entender os meus snaps de HTML, né? Então aqui eu consigo, por exemplo, digitar aqui HTML, der um tab, ele já cria todo esse template para mim. Vou colocar o título aqui. Vou colocar um H1. Olá. Beleza. Vamos rodar aqui. Eu tenho que arrumar antes também o meu servidor. Porque agora eu tenho que utilizar o Express. Então eu vou mudar um pouco esse servidor. Vou instanciar o meu app. Na verdade, o meu app aqui vai ser o meu Express. Eu já vou executar ele aqui, tá? Então ele já joga a execução. Eu ainda continuo usando o HTTP. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função que está lá dentro do HTTP e passar o app como parâmetro. Como que eu sei dessa função HTTP? Por exemplo, quando a gente tiver dúvida de alguma coisa, a gente pode sempre vir no projeto. Por exemplo, o Node é um projeto open source. Então eu consigo no GitHub acessar ele. Eu tenho aqui no meu GitHub. Então eu acesso, por exemplo, eu sei, porque eu já pesquisei de antemão, que essa função server está aqui, ó, dentro de libs HTTP server. Eu tenho essa função server aqui. Server response, aqui, função server, e ele recebe um request listener, que é esse cara aqui que eu estou passando, que é esse app. Então, todo o código fonte está aqui, é legal a gente sempre tá vendo como que funciona e tal. Beleza, eu passei ele como parâmetro, dei um http ponto. Agora eu já vou fazer direto o listen na porta 3000, passando uma function como parâmetro. E agora eu só vou jogar um console aqui para eu ver se ele está funcionando mesmo. Espero que isso aqui funcione. Vamos lá então, vamos subir Node App. Run Server. Vamos ver se ele vai funcionar de fato. Beleza. Tá, o que aconteceu? Ele vai ficar carregando por quê, né? Porque eu estou fazendo uma requisição, mas basicamente quando ele carrega o Express, ele não carregou nenhuma rota, ele não sabe onde ele tem que ir, ele fica perdido. O que seria uma rota? Rota é um conceito de REST, tanto que aqui no próprio trabalho o Daniel fala, né, para implementar e tal, utilizando os padrões REST. O que é o REST? O RESTful, é legal a gente estar pesquisando isso daí também, mas basicamente o REST diz que você tem que, sempre que você quer acessar um servidor, você tem que especificar uma rota para ele. Então essas rotas são aquilo que representa o recurso que eu quero acessar, basicamente compostas de URLs. Certo, então eu tenho que registrar aqui, senão não vai funcionar a minha rota. Então o que eu vou fazer? Vou dar o app.get, vou registrar qual rota que eu quero. API, que é do primeiro item, login, legal. Vou passar uma function como parâmetro, e essa function, obrigatoriamente, eu tenho que passar o request e o required. E o response, desculpa. O que eu requisitei, o que eu vou responder. Certo? Aqui eu vou utilizar esse padrão já do Node, que é o response format, aonde eu passo como parâmetro um JSON, onde eu digo, olha, o meu JSON vai ser um HTML, e aí eu jogo para ele uma function, né? Eu faço um método para ele,
onde eu falo, olha, responde com uma renderização no arquivo login. Ele já vai saber, cara, que eu vou renderizar o arquivo login aqui. Ponto e vírgula, e aqui eu retorno o meu app. Só fazer uma experiência aqui, deixa eu comentar isso aqui, retornar o app que eu tinha feito errado, cara, eu não tinha retornado o app. Vamos rodar de novo o servidor. Putz, isso daqui de ficar rodando o servidor toda vez é chato, hein, cara. Vamos instalar o NodeMon. npm install nodemon --save. Acho que o NodeMon a gente pode instalar ele global. -g instala global ele, cara. O que é instalar global? Global ele não vai ficar nas minhas referências lá do meu pacote Node, né? Do meu packet JSON. Ele vai funcionar global, então toda aplicação que eu... Porque quando eu instalo -save, eu estou instalando local para aquele aplicativo meu. Quando eu instalo global, qualquer outra aplicação minha Node, se eu fizer uma outra aplicação lá XPTO em outro diretório, o NodeMon vai estar instalado automaticamente, mas os outros pacotes que a gente utilizou, por exemplo, o Express, não, ele está para esse projeto aqui, para o Service Provider local. Tá instalando aí. Beleza, se terminou, a gente pode utilizar ele, NodeMon App. Rodou, subiu. Vamos ver. Beleza, aí agora sim, agora deu certo. O que acontece, né, na verdade? Quando eu retorno esse app, o que ele fala? Ó, o certo seria acontecer isso aquela hora, não ficar carregando automático sem redevolver nada. Cannot get. Tipo, o que o Node está falando? Olha, você não tem essa rota registrada, você não tem acesso a esse recurso. Então, criando essa rota aqui, como a gente fez, provavelmente ele vai deixar a gente acessar, que na verdade a gente registrou aqui, né? API /login. Vamos ver aqui, ele subiu o servidor. Vamos ver, eu estou registrando. Faltou um barra aqui na frente. Eu preciso de um barra aqui na frente, cara. Vou subir o servidor de novo. Beleza, deu certo. Eu esperava que o NodeMon já fizesse esse carregamento automático, ele não fez. Bom, mas deu certo. Devolveu aqui o nosso arquivo que está aqui no login, ó. Olá. Então, eu já tenho uma rota registrada, entendeu? Que está aqui, por exemplo, eu quero passar como parâmetro o nome do usuário aqui, né? Então, o que eu faço? Eu faço um JSON aqui, né? Name, John. E aqui eu faço olá e utilizo o template tag do EJS, né? Escrevo aqui a variável name. Pai, deu um errinho aqui, name não está definido. Vamos ver aqui. Tá, name. Acho que eu vou ter que... o NodeMon tá meio zoado, cara. Ele deveria fazer esse reload automático, mas ele não tá fazendo. Mas deu certo aqui. Bom, não sei. Depois eu preciso pesquisar se ele faz esse reload com a questão do template ou se é só o código back-end. Mas funcionou. Então eu passaria como parâmetro aqui, né? Em um JSON. Beleza? Como segundo parâmetro eu passo um JSON, chave valor, e ele automaticamente renderiza. Basicamente seria isso. Por exemplo, vamos fazer a segunda rota aqui, que já é passando um ID como parâmetro. Então eu faria API barra menu, vamos fazer o menu primeiro, prestador barra id, beleza. Faço a function, que eu vou chamar de request para ficar mais fácil. Legal.
E aqui o que eu faço? Vou fazer basicamente a mesma coisa. Vou copiar e colar aqui pra gente não gastar muito tempo. Bom, registrei esses caras, né? Então aqui eu teria que mudar também, como eu mudei aqui para RESP, vamos colocar só res aqui, res, beleza, renderizando, nome John, na minha API, tá aqui, beleza, vamos recarregar ele e vamos mudar aqui, API, menu, barra, prestador, barra 1. Beleza, funcionou, a nossa rota tá funcionando, ó, barra 2. Agora se eu, por exemplo, tirar esse cara, não deixou, ó, porque ele não tem registrado essa rota. Tipo, o meu servidor vai bloquear se eu não tiver nada registrado com, por exemplo, o get, que é um método, né? Depois a gente vai ter o post, que é para quando a gente é um verbo HTTP para a gente inserir algum dado, alguns dados no nosso servidor. O get é para obter dados no nosso servidor, tem o put, tem o delete, enfim, tem vários outros que a gente vai estudar com o tempo, mas basicamente o projeto é esse aqui, galera. Vou estar postando ele lá no meu GitHub, passando o link também na descrição. Depois a gente vai trocando mais ideia, entendendo mais, mas espero ter ajudado. E aí, se vocês quiserem aí, de repente a gente marca um hangout aí, faz todo mundo junto, vai trabalhando junto aí, beleza, galera? Agradeço pela atenção, até mais, valeu!